Glória a Deus. Gênesis capítulo número 2, vamos ler, versículo de número 30. Gênesis capítulo 32, versículo 30. Os irmãos que acharam, você pode responder dizendo amém? Diz assim: e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Senhor nosso Deus, mais uma vez que estamos reunidos na Tua presença, queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco, ministra aos nossos corações a Tua palavra, a fim de que saiamos aqui edificados e o Teu nome seja glorificado, ó Deus. Eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos, por favor. Se mas eu tenho sempre como pretensão ser didático, falar de uma maneira que os irmãos entendam. Para mim não é lucrativo terminar a minha pregação e os irmãos não entenderam o que eu falei. Por mais que eu grite, por mais que eu faça barulho, você diga foi bênção, aqueles irmãos não entendeu nada. Então, talvez você não pule da cadeira, talvez não haja tanto barulho. Eu não sou contra barulho, sou pentecostal. Mas antes de tudo, eu preciso que você entenda a mensagem que será ministrada na tarde de hoje. Quem ainda deseja ouvir, diga amém. Amém. Bem, irmãos, servos e servas do Altíssimo, ao lermos a Bíblia Sagrada, percebemos que a história de alguns homens de Deus, ou por que não dizer, dos grandes homens e mulheres de Deus, são marcados por lugares específicos onde coisas grandiosas aconteceram. A história dos homens de Deus são marcadas por lugares específicos nos quais coisas grandiosas aconteceram. Por exemplo, a história do patriarca Abraão. Entre tantos lugares, podemos citar o Monte Moriá, monte esse no qual ele, Abraão, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Embora não tenha sacrificado seu filho, porque Deus não deixou, ele ofereceu em sacrifício. Foi, portanto, um lugar especial, o lugar onde Deus confirmou a sua promessa. Seu próprio filho Isaque também teve a sua história marcada na cidade de Gerar, Gênesis capítulo 26. Porque no período de crise, de seca, onde não chovia, sob a orientação divina, Isaque ficou em Gerar e semeou naquele lugar, de maneira que Deus o fez prosperar. Quando lemos a história de José, percebemos que também José teve a sua história marcada por um lugar que foi o Egito. O Egito foi o lugar onde José viveu um período de humilhação, ou passou pelo período de humilhação vivendo como escravo, e passou pelo período de exaltação vivendo como governador. Quando lemos a história de Moisés, percebemos que Moisés também teve a sua história marcada por alguns lugares específicos. O próprio Egito foi um lugar onde Moisés viveu como príncipe 80 anos, ou melhor, 40 anos. Depois um outro lugar que foi marcante na sua história foi o deserto de Midian. Se no Egito ele passou 40 anos como príncipe, no deserto de Midian ele passou 40 anos como pastor de ovelhas. Foi nesse mesmo lugar, inclusive, que ele teve a experiência de receber a revelação de Deus, que
que apareceu para ele por meio da sarça ardente. Então, enquanto que ele passa 40 anos no Egito como príncipe, 40 anos no deserto de Midian como pastor de ovelhas, um outro lugar que foi marcante na história de Moisés foi o Monte Horebe. Monte esse no qual ele, Moisés, recebeu os 10 mandamentos, escrito pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedras. Os irmãos percebem? Quando lemos, por exemplo, a história de Davi e de Salomão, seu filho, vemos que a história desses 2 homens foi marcada pela cidade de Jerusalém. Jerusalém, esta cidade essa que Davi conquistou das mãos dos jebuseus, e é a mesma cidade que Salomão, filho de Davi, edificou o templo ao Senhor. Quando lemos a história do profeta Elias, percebemos que a história de Elias é marcada pelo Monte Carmelo, monte esse no qual Elias desafiou os profetas de Baal e Deus respondeu com fogo. Então Deus, em nossa história, marca alguns lugares ou escolhe alguns lugares nos quais ou os quais serão marcantes para nós. E na história de Jacó não é diferente. Eu quero chamar a atenção para os irmãos, fazendo essa introdução para mostrar-vos que Jacó também teve a sua história marcada por alguns lugares. Quero nessa feita trazer aos irmãos 2 lugares específicos. Primeiro lugar está registrado no capítulo 28 de Gênesis, versículo de número 19. O segundo lugar está registrado no texto que nós lemos, Gênesis capítulo 32, versículo de número 30. Em Gênesis 28, o lugar que marcou a história de Jacó era uma cidade que se chamava Luz. Em Gênesis 32, o lugar que marcou a história de Jacó era um val que se chamava Jaboque. Então, em Gênesis 28, nós temos a cidade da Luz. Em Gênesis 32, nós temos o val de Jaboque. A título de informação, quando eu falo a palavra val, você não sabe que eu estou me referindo a uma região rasa de um rio que serve como travessia. Era uma região onde as pessoas atravessavam andando. Então nós temos em Gênesis 28, cidade da Luz. Gênesis 32, val de Jaboque. Esses 2 lugares foram marcantes na história de Jacó por uma razão. Pregador, por quê? Por causa daquilo que nós chamamos de teofania. Junção de 2 palavras gregas. Theos, Deus, fania, aparições. Por que esses 2 lugares são importantes? Porque Deus apareceu para Jacó. Deus apareceu para Jacó na cidade da Luz. E Deus apareceu para Jacó no vale de Jaboque. Permitam-me, irmãos, abrir um parênteses para dizer-vos que quando a Bíblia fala, especialmente no Antigo Testamento, das aparições visíveis de Deus, ela está dando ênfase à manifestação de uma pessoa da Trindade. Vou repetir isso aqui. Quando a Bíblia fala das aparições de Deus, visíveis, Deus aparecendo de maneira visível, a olho nu, ela está fazendo referência a uma das 3 pessoas da Trindade, ao Filho. Por quê? Capítulo número 1 do Evangelho escrito por João, o próprio Jesus declara dizendo que ninguém viu a Deus, a não ser o Filho. Ninguém viu a Deus, a não ser o Filho. Se o Filho viu a Deus, quem é a pessoa que ninguém viu? O Pai. Então o que Jesus está dizendo é que ninguém viu o Pai. Se ninguém viu o Pai, quem o profeta Isaías viu? Quando ele escreve no capítulo 6 de seu livro, dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Ora, se ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e se o Senhor é Deus,
E se ninguém viu o Pai, quem Isaías viu? O Filho. Quando Deus se revela para Moisés e diz: Moisés, se esconde na fenda da rocha, eu vou passar e tu me verás de costas. Quem Moisés viu? Se não foi o Pai, foi o Filho. O que eu estou dizendo para os irmãos é que todas as vezes em que Deus aparece no Antigo Testamento de maneira visível, a pessoa da Trindade que está se revelando ali é Cristo, é o Filho, é o que nós podemos chamar de cristofania, Cristo aparecendo. Então, voltando para o texto de Gênesis, quando eu informo para os irmãos que na cidade da luz e no Val do Jabó, Deus apareceu para Jacó. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que Cristo apareceu para Jacó. Jacó viu a Cristo na cidade da luz. E Jacó viu a Cristo no Val de Jabó. Jacó sabia que era Cristo? Não. Até mesmo porque a doutrina da Trindade, essa revelação da Trindade vai se desenvolvendo à medida que o Novo Testamento vai sendo escrito, a encarnação do Verbo. Mas o que eu quero que você guarde é que quando Deus aparece de maneira visível no Antigo Testamento, a Bíblia está fazendo referência ao Filho. Então, mesmo Jacó não sabendo, quem ele está vendo? O Filho. Na cidade da luz, Gênesis 28, Deus aparece para Jacó à noite. No Val de Jabó, Gênesis 32, Deus aparece para Jacó também à noite. Na cidade da luz, Gênesis 28, quando Deus aparece para Jacó, ele estava dormindo. Gênesis 32, no Val de Jabó, que quando Deus aparece para Jacó, ele estava acordado. Então vamos lá, cidade da luz, Jacó está dormindo. Deus aparece para ele. Val de Jabó, Jacó está acordado. Cristo aparece para ele. Vamos lá. Cristo aparece para Jacó em duas situações parecidas, porém diferentes. Na primeira situação, ele está dormindo. Na segunda situação, ele está acordado. Então, como Deus aparece para ele quando ele está dormindo? Numa visão por meio de um sonho. Jacó está dormindo, com a cabeça repousada sobre a pedra, fugindo de seu irmão Esaú. Então o céu se abre e Cristo se revela para Jacó. Como? Ao vir do céu aberto, ele, Jacó, viu uma escada. Essa escada fazia conexão entre terra e céu. O pé da escada, a extremidade inferior da escada estava na terra. Porém, o topo da escada, a extremidade superior da escada, chegava até o céu. Jacó declara dizendo que Deus estava sentado lá, em cima, no topo da escada. Segunda informação, os anjos do Senhor subiam e desciam pela escada. Quem Jacó está vendo? Cristo. Quem é Cristo na visão de Jacó? Cristo é o Senhor que está no topo da escada. Ao mesmo tempo, ele é a própria escada. Irmãos, por que isso é importante? Porque nós precisamos entender o caráter cristocêntrico da Bíblia. A Bíblia fala de Cristo. O tema principal da Bíblia é Cristo. Eu posso entregar uma mensagem para você essa tarde que vai te alegrar, mas eu não posso deixar de falar de Cristo. Se Cristo não estiver na mensagem, então eu falhei na pregação. Nós falhamos. Precisamos entender. Quando Jacó tem a visão, que ele vê Cristo. Quem é Cristo? Aquele que está sentado lá, está no topo da escada. Ao mesmo tempo, ele é a própria escada. Por quê? Porque o cenário é o seguinte: o céu se abriu. Jacó vê uma escada e os anjos subiam e desciam. Você lembra no capítulo 1 do Evangelho escrito por João? Jesus está começando o seu ministério e um de seus discípulos, por nome de Filipe, vai até um amigo que se chamava Natanael e diz: Natanael, nós encontramos o Messias, encontramos aquele que foi profetizado, o
Cristo. Quem é ele? Felipe diz, olha, ele é Jesus. E de onde ele é? De Nazaré. Natanael, que conhecia o Antigo Testamento, sabia que, segundo as profecias, o Messias deveria vir de Belém e não de Nazaré. Natanael pergunta, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Acontece que Felipe não sabia, mas embora Jesus morasse naquela ocasião em Nazaré, Jesus, tinha nascido em Belém. Felipe não discute. Olha para o seu amigo Natanael e diz, Natanael, vem e vê. Natanael, amigo de Felipe, vai com o seu amigo até Jesus. Quando ele chega até Jesus, ou se aproximando de Jesus então se dirige a sua palavra a Natanael e diz, eis aí o verdadeiro israelita, em quem não há mancha, não há dolo. Natanael se espanta e diz, como pode ser uma coisa dessa? De onde me conheces? Jesus olha para Natanael e diz, Natanael, eu te vi. Antes que Felipe fosse te chamar, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Quando Jesus declara isso, Natanael se enche de temor e diz, Rabi, mestre, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Natanael chama Jesus de mestre, chama Jesus de Cristo e chama Jesus de Deus, Filho do Deus vivo, mesmo a natureza do Pai. Por quê? Porque Jesus revelou algo que só ele, Natanael, e seus pais sabiam. Diz alguns historiadores que ele, Natanael, foi escondido debaixo de uma figueira quando era criança, recém-nascido, no mesmo período em que Jesus nasceu, e o rei Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, de maneira que Natanael tinha a mesma idade de Jesus. Mas esse não é o ponto. O ponto é que Jesus revelou algo que só ele, Natanael, sabia, mostrando ele, Jesus, ser onisciente. O fato é que quando Natanael reage e diz, tu és realmente o Cristo, aí Jesus olha para Natanael. Ele diz, Natanael, você se admirou porque eu falei que te vi debaixo da figueira. Aí ele, Jesus, se dirige para Natanael e agora para todos os discípulos e diz assim, a partir de hoje, a partir de agora, vou parafrasear, vocês verão a mesma coisa que viu Jacó. O que Jacó viu? O céu aberto. Vocês verão o céu aberto. O que Jacó viu? Uma escada. O que mais? Os anjos do Senhor subindo e descendo. Aí Jesus olha para os discípulos e diz assim, vocês verão os céus abertos. E os anjos do Senhor subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que Jesus está dizendo? Eu sou a escada que Jacó viu lá atrás. Aleluia! Então, vocês verão aquilo que Jacó viu. Eu sou a escada, ou seja, eu sou o único que faz ligação entre céus e da terra. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Sem mim, nada podereis fazer. Eu sou aquele que te leva para o céu, te tira do mundo material e te leva para o mundo espiritual. Eu sou a escada que Jacó viu. Então, na cidade da luz, Jacó viu Cristo, a escada. Agora, no Val de Jacó, capítulo 32, Cristo aparece de maneira diferente. Ele aparece de uma aparência humana, embora ainda não tinha se encarnado, como um homem, de maneira que Jacó entra em luta corporal com ele, entendendo Jacó que não era um homem comum, que era o próprio Senhor. Ele entra em luta corporal com o anjo, que era Cristo, segura o anjo e diz, eu não te deixo sair daqui enquanto não me abençoares. O anjo, que era o próprio Cristo, olha para ele e diz, olha, já está amanhecendo, me deixa ir. Qual é o teu nome? Diz o texto que o anjo tocou, Cristo tocou na juntura, na coxa, juntura de sua coxa, e feriu Jacó, de maneira que Jacó saiu manquejando. Deus muda o nome de Jacó e a sua história é alterada, a sua identidade é mudada.
Agora veja, irmãos, prometo não me prolongar. Na primeira visão, na primeira oportunidade, Jacó está dormindo e Deus aparece para ele na escada. Na segunda oportunidade, ele está acordado e Deus aparece para ele numa aparência humana. Notem, os irmãos, são duas experiências, duas aparições, duas manifestações. E essas teofanias, essas manifestações foram tão extraordinárias que mudaram, alteraram a identidade do lugar. Recebe o nome de Betel. E o val que se chamava Jaboque recebe o nome de Peniel. Betel, Peniel. Betel, casa de Deus. Peniel, face de Deus. Então em Gênesis 26, Jacó está vendo a casa de Deus. Gênesis 28. Em Gênesis 32, Jacó está vendo a face de Deus. Irmãos, são duas visões. A primeira, da casa de Deus. A segunda, da face de Deus. E aqui eu vou extrair duas verdades para nós concluirmos. A primeira verdade é que Betel é importante. A casa de Deus é importante. Foi em Betel que Jacó viu Cristo como uma escada. Foi em Betel que Jacó ergueu um altar. Foi em Betel que a visão aconteceu. Foi em Betel que Jacó saiu revigorado. Casa de Deus. Livro dos Salmos, Salmo 84. O salmista declara dizendo acerca de Betel, casa de Deus. Ele declara dizendo que até a andorinha achou espaço na sua casa. Aonde? Em Betel. Por que ele usa a expressão, ou melhor, até o pardal e a andorinha? Por que ele usa a expressão até o pardal? Porque desde aquela época o pardal era uma ave sem importância aos olhos humanos. Era uma ave desprezível e desprezada pelos homens. Ninguém queria criar um pardal. Ninguém queria caçar um pardal, colocar um pardal na gaiola. Então quando o salmista diz até o pardal, é porque o pardal era uma figura que era sinônimo de desprezo, era sinônimo de algo sem valor. Então quando o salmista diz assim, até o pardal achou casa, achou espaço em Betel, o que o salmista está dizendo é a casa de Deus é lugar para os desprezados. Aleluia! A casa de Deus é lugar de refúgio, de acolhimento. Até aqueles que são desprezados pela sociedade, que aos olhos humanos não têm valor, tem espaço em Betel. Na casa de Deus tem lugar para o grande e para o pequeno. Na casa de Deus tem lugar para o rico e para o pobre. Na casa de Deus tem lugar para o intelectual e para o leigo. Na casa de Deus tem lugar para o forte e para o fraco. Na casa de Deus tem lugar para o grande e para o pequeno. Na casa de Deus tem lugar para todos, inclusive os desprezados, os discriminados. O salmista está dizendo, na casa de Deus tem lugar para todo mundo. Lá fora você pode ser desprezado, mas aqui dentro, na casa de Deus, tem refúgio, tem acolhimento para você. A casa de Deus é lugar de refúgio. Salmo 122, o salmista declara dizendo, eu alegrei-me quando me disseram, vamos para onde? Para Betel. A casa de Deus. Betel é lugar de alegria. Aleluia. Eclesiastes capítulo número 5, em Salomão nos adverte dizendo, guarda o teu pé. Quando? Quando entrares em Betel. Por que, Marcineia? Betel, casa de Deus, é lugar de reverência. Casa de Deus não é lugar de bagunça. Casa de Deus não é a minha casa, embora eu não goste de bagunça na minha casa. Mas se a nossa casa não é lugar de bagunça, de desordem, que dirá a casa de Deus? Quando lemos o segundo livro das Crônicas,
capítulo 1, capítulo 7. Vemos que no capítulo 1, assim como Deus apareceu para Jacó, ele aparece para Salomão à noite em sonho. Por conta dessa aparição no capítulo 1, Salomão decide: vou construir o templo, Betel, a casa de Deus. Capítulo 1, capítulo 5, ele passa cerca de 7 anos construindo o templo. No capítulo 5, o templo está construído, 7 anos depois. Ele reúne o povo, no capítulo número 6, para inaugurar Betel, a casa de Deus. E do versículo 1, versículo 12, ele inaugura o templo de 3 formas. Primeiro, louvando. Segundo, abençoando o povo. Terceiro, versículo 12 ao 42, orando. Ele fica cerca de 30 versículos orando na inauguração de Betel. Quando entra o capítulo de número 7, versículo 1, acabando Salomão de orar, onde ele está orando? Em Betel. O que acontece? 2 coisas. Primeiro, o fogo desceu. Aonde? Sobre o sacrifício. Que estava onde? No altar. Que estava onde? Em Betel, casa de Deus. O fogo desceu na casa de Deus. O que acontece depois que o fogo desce? Diz o texto: e a glória do Senhor encheu a casa. Aleluia. Então Betel, irmãos, é lugar onde o fogo queima e a glória enche. Betel é lugar onde o fogo acaba com toda a frieza e a glória de Deus preenche todo o vazio. Então Deus desce, teofania, aparição, o fogo queima e a glória do Senhor enche a casa. E aí depois o culto acaba, irmã Jacinta. Quando o culto acaba, na mesma noite, 7 anos depois, o Deus que tinha aparecido para Salomão antes da construção do templo, 7 anos depois aparece de novo em sonho. E qual é a mensagem de Deus? Salomão, eu escolhi essa casa, Betel, minha casa, para quê? Para que seja casa de oração. Betel é lugar em que você fala com Deus, é lugar de oração, lugar de louvor, lugar que o fogo desce, lugar que a glória enche, lugar em que você deve buscar ao Senhor em oração. Então, irmãos, vamos concluir. Betel é importante. Eu não posso abrir mão de Betel, de vir para a casa de Deus, irmão. Há quem pense: eu posso cultuar em casa. Verdade, você pode. Mas você não pode congregar em casa. Por quê? Porque Betel é lugar de reunião. Lembra quando Salomão, ou melhor, o apóstolo Paulo, escrevendo sua epístola aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 18, ele nos adverte dizendo, ele nos chama a nossa atenção dizendo: enchei-vos do Espírito. Nós gostamos desse texto, né, irmão? Enchei-vos do Espírito. Então você pensa: como eu devo me encher do Espírito? Falando em línguas? Como eu devo me encher do Espírito? Profetizando? Irmão, por favor, não se distraia. Paulo diz assim: enchei-vos do Espírito. Esse é um texto que todo mundo gosta. Isto é, especialmente os pregadores. Encha-se do Espírito. Como? Ele responde: falando entre vós, com salmos, cânticos espirituais e adorando a Deus. O que Paulo está dizendo? Você se enche do Espírito quando você se reúne para congregar. Irmãos, esta declaração não serve para o desigrejado. Como é que você vai falar para o desigrejado? Encha-se do Espírito como? Olha, falando entre vós. Como se não quer congregar? Então, para você ser cheio do Espírito, você tem que vir para Betel, se reunir, congregar, estar junto. Porque quando a igreja se reúne, que a glória de Deus desce. Então, concluindo, Betel é importante. Você pode repetir comigo? Diga Betel. Betel. Diga Betel. Betel. É importante. É importante. Amém. Agora, a segunda verdade, eu concluo a mensagem. Betel é importante, pregador? É. Porém, Peniel é mais importante do que Betel. Ouça isso aqui. Betel, casa de Deus, é importante? É.
Porém, Peniel é mais importante. A casa de Deus tem valor, tem importância? Tem. Porém, a face de Deus é mais importante do que a casa de Deus. Betel é o primeiro passo. Tem gente, inclusive acontece atualmente, que vem para Betel, muitas vezes com a expectativa no pregador. Vai que o pregador põe a mão na minha cabeça e eu oro. Deus pode fazer? Pode. Deus pode tocar o pregador? Pode fazer. Vai que o profeta aponta o dedo para mim e entrega aquela mensagem que eu estou precisando. Você vem para Betel esperando algo de Deus. E muitas vezes vem para Betel vazio e volta vazio. Por quê? Veio só para Betel. Veio só para a casa de Deus. Mas não veio buscar o Deus na casa. Então Betel é importante? É. Mas Peniel, a face de Deus, é mais importante. Peniel fala de intimidade. Olha a diferença, irmão. Em Betel, Jacó viu Deus de longe. Ele está na terra e o Senhor está lá no topo da escada, lá em cima. Mas em Peniel ele diz: eu vejo o Senhor face a face. Aleluia. De perto. Em Betel, Deus se revela aqui e você recebe o fogo aí embaixo. Mas em Peniel, Deus desce no teu nível para falar com você dente. Aleluia. Betel fala de experiências com Deus. Peniel fala de relacionamento íntimo com Deus. Você percebeu, irmão? Nem todo mundo que experimenta os milagres de Deus, as glórias de Deus, tem intimidade com Deus. Tem gente que vem na igreja, é curado, recebe a bênção e depois está lá fora. Está desviado, está afastado. Por quê? Veio só para Betel. Veio só para ver. Veio só para receber. Mas não quer ter relacionamento. Veja, em Betel, Jacó entra como Jacó e sai como Jacó. Em Peniel, ele entra como Jacó, mas ele sai como Israel, transformado. Por quê? Peniel é lugar, como Wagner, de confrontação. Por que muita gente não quer o Peniel? Não quer a face de Deus, a intimidade com Deus. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais exposto você fica. Quanto mais você se aproxima de Deus, você percebe o quanto que você é pecador. É verdade. O quanto que você é miserável e o quanto você precisa se arrepender. Peniel. Em Peniel, você é ferido. Peniel, você sai manquejando. Em Peniel, Deus machuca o teu ego. Em Peniel, Deus mostra quem é você de verdade. Pregação de Peniel não é agradável de ouvir. Falar sobre a experiência de sair ferido, ninguém gosta. Mas é o que Deus transmitiu para nós essa noite, para o meu coração. Eu quero te levar para o Peniel. Aleluia. Eu quero que você tenha intimidade comigo. Glória. E para eu mudar a tua história, irmão, ó, a história de Jacó foi mudada depois que ele passou por Betel ou Peniel. Mas Deus mudou a história de Jacó? Mudou. Mas para Deus mudar a história dele, primeiro Deus o feriu. E aqui eu aprendo, irmão, que existem, que nem todas as feridas que nos vêm, é o diabo que nos faz. Deus quem faz. Glória. Às vezes é o próprio Deus quem nos fere. Só que Ele fere para nos tornar melhor. Ele nos fere para forjar o nosso caráter. Ele nos fere para gerar em nós. Aleluia. Eu vou entregar, eu vou concluir. Mas eu preciso dizer isso aqui. Deus vai te levar para Peniel. Aleluia. E você vai sair como Jacó, ferido, machucado, mas diferente, Glória. transformado, Aleluia. melhor, restaurado. Quando você passar por qualquer adversidade, você vai dizer: não, eu não vou me abalar, porque Deus já me feriu.
Aleluia, a ferida de Deus não me matou, a ferida de Deus me tornou mais forte. Aleluia, irmão, está na hora de você sair do campo apenas do Betel. Não está na hora de você sair da igreja, não é isso, mas está na hora de você ir além de Betel. Não basta vir na igreja, é necessário se colocar diante da face de Deus. E ninguém se coloca diante da face de Deus, irmão, de cabeça erguida, achando que é uma humilhação, quebrantamento. Lembra de Elias? Elias chega lá diante do rei Acabe e diz assim: bendito Deus de Israel, em cuja face, Peniel, cuja face eu estou. Atenção, é muito legal quando a gente prega dizendo: Elias profetizou segundo a sua palavra. Ele diz: segundo a minha palavra não vai chover. É verdade. Mas antes dele dizer segundo a minha palavra, ele diz: perante o Deus em cuja face eu estou. Ele só pode dizer segundo a minha palavra antes ou só depois que ele esteve diante do Peniel. O que significa? Que antes de profetizar ele orou. Diferente de alguns pensam: eu vou lançar a palavra profética aqui. Quem levante a mão? Não levante. Eu só vou lançar uma palavra profética se Deus me direcionar. Porque Tiago capítulo 5, o apóstolo declara dizendo que ele, sendo como nós, ele orou para quê? Para que não chovesse. Aleluia. E não choveu durante 3 anos e 6 meses. Então, antes de dizer segundo a minha palavra não chove, ele teve que ir para a Peniel. Ele teve que orar. Ele teve que se humilhar. Quando você ora, irmãos, quando você busca a face de Deus em oração, olha o resultado. Você recebe autoridade, autonomia para falar em nome de Deus, para profetizar sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre o seu bairro, sobre a sua congregação. Quem entende? Quem entende? Você pode levantar as suas mãos agora. Eu quero declarar sobre a sua vida. Feche seus olhos se você quiser. Só se você quiser. Feche seus olhos aí. Curva a sua cabeça agora. Em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre essa congregação, sobre o seu ministério. Você viverá experiências ainda profundas com Deus. Deus vai te tirar da zona de conforto, vai te levar para o lugar onde já mora. E você vai ter experiências inéditas que você nunca teve com Deus. Porém, as feridas que serão feitas no seu ego vai te tornar uma mulher melhor, um homem melhor. Deus vai te usar como referência para outras pessoas. Famílias serão abençoadas através de você. Lares serão abençoados através de você. Congregações serão abençoadas através de você. Deus vai te levantar como Jacó para ser referência sobre outras pessoas. Deus vai mudar a tua história a partir da intimidade. Você terá a experiência de usar autoridade pelo nome de Jesus, e vidas serão transformadas e libertas em nome de Jesus. Quem crê diz glória a Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Obrigado.